como eu digo pra você, todas as ideologias do Ocidente moderno, elas são formas de cristianismo sem Jesus Cristo. Mas, assim, como eu falei, Não, mas pode falar. em momento nenhum, pelo amor de Deus, Não, eu não, quero pelo amor de Deus, desrespeitar, não. entender Não, mesmo fica que é o que eu menos tranquilo, conheço, tá? fica tranquilo. Mas dentro até do que Aham. o estigma que as pessoas têm, por Uhum. exemplo. A gente Uhum. vê muitos muçulmanos, Uhum. que não sei se são muitos, mas Aham. muçulmanos, que acreditam que você tem que converter Ah, ao islamismo, inclusive sim. na base da força, Ah. inclusive matar quem não Uhum. aceitar o Deus islâmico. Uhum. Você acha que isso é que porcentagem dos Uhum. muçulmanos? Aham. E você acha que isso... Você acha que a conversão Olha, tem que ser feita à não, força? olha, dentro da religião islâmica, Ah, a conversão à força ela não é aceita. não é Em aceita? nenhuma interpretação da religião islâmica, a conversão à força ela não é aceita. A não ser que você seja parte de uma seita nova do Islã que renega 8 versículos do Alcorão que deixam muito claros que a conversão forçada não é aceita. Isso aqui, assim, gente, confiram o Alcorão Sagrado que ele fala sobre conversão. Porque tem versículos do Alcorão Sagrado que falam sobre combate, né, Certo. guerra como todo mundo conhece a história da humanidade, e tem versículos que falam sobre conversão. O muçulmano, ou qualquer pessoa não muçulmana, ela não pode se converter ao Islã de forma forçada. Jamais. Porém, entretanto, contudo, todavia, existem tropos midiáticos que buscam representar as coisas desse jeito. Então, por exemplo, no ano de 2015, se eu não me engano, foi 2014, 20 trabalhadores egípcios da igreja copta, né? Eles foram capturados na Líbia, que eles estavam fazendo alguma estrutura. A Líbia é um país majoritariamente muçulmano. Eles foram capturados e executados pelo ISIS, pelo grupo Estado Islâmico. Depois eles viraram mártires reconhecidos pela igreja copta. A igreja católica, eu não faço ideia se reconheceu já o martírio deles, mas, digamos assim, as igrejas orientais, reconheceram. O que você tem daí por diante é o que eu chamo de hagiografia. O ISIS forçou eles a negarem Jesus antes de morrer. Eu falo, gente, não faz sentido para o muçulmano pedir que você negue uma figura que é mais mencionada no Alcorão do que o profeta Muhammad. Mas é porque a interpretação de Jesus, eu falei, claro, deu tempo do pessoal do ISIS sentar com o pessoal copta lá e ó, a gente vai matar vocês, mas vamos para um debate aqui. São Tomás de Aquino ou Avicena? Qual é a posição de vocês? Você tá entendendo? Sim. Não aconteceu. Então, assim, aquilo ali é colocado e reproduzido dessa forma, de que, foi uma tentativa de conversão. Aquelas pessoas estão sendo mortas para não se converter ao cristianismo. Não, olha, esses grupos terroristas, primeiro que as principais vítimas deles são muçulmanos. São que eles mais matam, são muçulmanos. Se você for pegar... O ISIS, o que ele mais mata é muçulmano? Infinitamente mais. Principalmente os muçulmanos xiitas, entendeu? Que são, digamos assim, o que até quando eles tinham... Porque hoje em dia eles já foram basicamente eliminados. Mas quando eles surgiram, os principais inimigos deles eram os muçulmanos xiitas. Assim, a disparidade do número de muçulmanos que essas pessoas matam e do número de não muçulmanos que elas matam é tremenda. Mas o quê? Por exemplo, colocado uma cena de execução deles. Eles cavam uma trincheira, colocam os soldados do exército iraquiano ou do próprio Hezbollah capturados e vão fazer uma execução. Páginas gospel pegam aquilo ali, 20 cristãos foram mortos agora na frente de vocês. Aí você vai pesquisar, você vai ver o que está sendo falado em árabe ali, você está escutando, você vê que não é isso. Mas o quê? Isso é reportado dessa forma. Mas isso não é uma coisa de agora, entendeu? Desde a Idade Média, você tem essa representação do Islã com esses topos. Então, por exemplo, como é que os cruzados acreditavam que era a crença dos muçulmanos? Isso tem até em pintura. Que os muçulmanos adoravam um deus chamado Maomé, de ouro, nas mesquitas, e eles iam lá e rezavam. Assim, você fazer uma estátua não é nem pra adorar, é pra decorar uma praça. No Islã já é um problema. Entendi. Entendeu? Imagina você fazer uma estátua, mas o quê? Não importa o que os muçulmanos acreditam. O que importa é a projeção social que se faz dele. Então, grupos terroristas existem sim, grupos terroristas matam sim, grupos terroristas fazem atrocidades que são terríveis sim, mas grupos terroristas, as pessoas precisam estudar o que é o terrorismo. Tem um documentário no meu canal chamado Terrorismo, uma perspectiva islâmica, onde a gente estuda... Aliás, perdão, só fazer uma pausa. Passa pro pessoal, quem quiser te encontrar, suas redes sociais no seu canal. O meu perfil no Instagram é @MansurPeixoto. Você vai encontrar reportagem, artigo, todo dia a gente posta. No próprio Instagram, a gente bota textão no Instagram mesmo, carrossel, tudo. E os nossos documentários, os nossos vídeos, reacts, documentários, que nem a gente fez o Israel Paralelo com 6 horas. É um documentário que a gente fez em 12 capítulos. Legal. Quem quiser assistir tá lá no nosso YouTube. E todo mês a gente tá lançando documentários novos. Então, assim, como eu coloquei nesse documentário com os maiores especialistas da Academia Americana, eu sempre gosto de fazer os meus documentários
com muitas opiniões diversas. E todos eles chegam a uma conclusão muito, muito simples e específica nisso. Esses terroristas, eles não matam as pessoas porque eles querem que as pessoas se convertam ao Islã. Não é, o objetivo dessas pessoas não é nem converter as pessoas ao Islã. O objetivo de todo grupo terrorista, seja ele anarquista, seja ele católico, que nem tinha na Irlanda, na época da independência contra a Inglaterra, é chocar. Sim. É chocar. Senão alguém gritaria. Exato, eu vou me converter. Exato, e o cara me matava. Exato. E geralmente não acontece isso. Nunca acontece, porque o objetivo deles é chocar. É o vídeo, é aquilo ali. E aí, quando aquilo ali sai e vai para o mundo da internet, cada grupo de pessoas se aproveita daquela imagem para o que dizer. Se você vai para um grupo, sei lá, do movimento LGBT, vai dizer, eles estão matando gay. 10 Não, mas acontece isso, cara. Sim. Por exemplo... Coitado, o cara morreu lá e ganhou a fama de gay depois, nem era, né? Então, assim, isso acontece. Eu vi isso acontecer. Essa tal execução do Iraque. Eles mataram porque era gay. Como é que você sabe que ele era gay? Não me diga, o que é que está neste vídeo falando que ele morreu porque era gay? Não, esses grupos matam pessoas que podem se dizer homossexuais. Eu falo, não, com certeza, não tô negando isso, mas nesse vídeo que você tá mostrando, onde é que tá falando que ele era gay? Ele pode ser um oficial do exército capturado, ele pode ser um padeiro que brigou com um líder terrorista pelo preço do pão, ele pode ser qualquer coisa. Onde está dizendo que ele era gay? Aí quando ele não era gay, ele era cristão. Ou quando ele não era isso, ele era curdo. Aí o nacionalismo curdo pega aquilo ali e coloca. Então cada grupo vai pegar dizer, não, o mártir é nosso. Sim. Só que, assim, como a gente tá no contexto brasileiro cristão, você vai ter uma hagiografia, que você sabe o que é, na história dos santos e tal, martírio, e você sabe que, assim, no mundo da hagiografia, eu tenho no meu canal um documentário sobre a hagiografia de São Francisco de Assis no mundo muçulmano, feito pelo nosso editor-chefe de História Islâmica, que é um católico devotíssimo, professor Rafael de Mesquita, e ele conta como a hagiografia de São Francisco de Assis, ela era modificada de 100 em 100 anos. Tipo assim, no começo, não tinha o sultão mandando o santo fazer um ordalho. Não tinha. Tinha só ele indo lá falar de Jesus pro sultão. Quando começou a guerra do Papa contra um sacro imperador romano-germânico, né, da famosa dinastia dos Hohenstaufen, ali da Sicília, aí a hagiografia de São Francisco já vai acrescentar que ele tinha problema, que o sultão mandou ele... Porque aquilo era usado para difamar o imperador. Mas então, isso acontece na nossa sociedade sim, hoje? Tudo. Mas, por exemplo, você tem já algumas décadas, você tem um movimento feminista político no Brasil. Sim. E um movimento de demonização do homem, né? Então você vê, aí inventaram uma coisa que não existe, que inventaram, que é o feminicídio. Aí um homem mata a mulher, aí foi feminicídio, matou porque era mulher. Acho que, salvo raras exceções, ninguém mata uma mulher pelo fato dela ser mulher. Assim, você mata por ciúme, você vai ter, digamos, o argumento, né, que é colocado pro feminicídio é que todos esses motivos só podem ser expressos e colocados em cima de uma pessoa por ela ser mulher. Então, por exemplo, o ciúme. Um homem com ciúme do outro, ele não vai, em tese, né, não vai matar o outro. Mas por ser mulher, por causa da ideia dela ser mais fraca, o argumento que é utilizado é esse. Mas você tem muito mais, inclusive, violência quando é casais lésbicos. Também. E você não mata pelo ser mulher, porque a outra também é mulher. Tem uma outra discussão. Eu não queria entrar na questão do feminicídio com as feministas, porque senão aí depois eu vou ter que fazer um documentário. Feminicídio do ponto de vista muçulmano, porque você sabe como é podcast, né? Mas eu quero, posso falar sobre isso numa outra hora, mas como eu digo pra você, todas as ideologias do Ocidente moderno, elas são formas de cristianismo sem Jesus Cristo. Certo. Então elas vão ter seus mártires, elas vão ter suas hagiografias, elas vão ter seus santos, porque no seu combate ao cristianismo, essas pessoas acabaram virando cristãos sem Jesus, mas pegando todo aquele imaginário daquilo que elas aprenderam a rejeitar mais, entendeu? Entendi. Então, quando a gente vai falar sobre terrorismo no mundo islâmico, enfim, de forma geral, essa hagiografia, ela é colocada mais uma vez. Ela é enfiada mais uma vez. E aí, isso vira esse negócio. É que esses grupos estão querendo converter as pessoas à força. Não, eles só querem matar, filmar, chocar, deixar todo mundo com medo e terror. Por isso que eles são terroristas. Mas você acha que o terrorismo... Porque eu já fiz esse comparativo... Com perdão da analogia e tal, pelo amor de Deus. Eu falo assim, é igual quando você tem ataque de cachorro. Quando foi bem criado, não acontece isso. Né? Mas você não tem um ataque do
do pastor alemão, é sempre do Pitbull. É isso. É sempre do Pitbull. Aí o pessoal fala, extremismo tem toda a religião. Mas você nunca vê o extremista budista. Tem pra caramba. Né? Opa. É mesmo? Opa, eu 2014, nunca vi o extremista budista. Não, de matar os outros. Eu vejo dele cometer suicídio. Não, mas você não tá sabendo do genocídio de Mianmar e Burma? Não vejo. Acabou de acabar uma limpeza étnica em Burma só da população muçulmana por monges budistas. Você tá brincando? Sim. Burma e Mianmar. É por isso que eu tô falando pra você. Essa representação do Islã como o algoz civilizacional do Ocidente nubla as pessoas, não é sobre o Islã, sobre o planeta Terra. Entendi. Então agora, desde 2011, inclusive o Facebook está sendo processado pelas vítimas do genocídio por ter ajudado a divulgar notícias falsas que ajudaram a perpetrar esse genocídio. Tinha uma minoria muçulmana, né, em Burma, né, que é ali na região da Indochina, Vietnã, aquela região do Sudeste Asiático. O estado de Burma, que você tinha uma minoria muçulmana que existia lá desde a época do Império Britânico. E assim, os britânicos, eles hoje falam, o Islã está crescendo aqui, mas os britânicos, eles levavam muçulmanos para todos os países onde eles iam. Todos os países onde os britânicos colonizavam, eles levavam muçulmanos, porque eram, digamos assim, os servidores, né, digamos, de trabalhos mais baixos do Império Britânico. Sim. Então, quando eles foram para a África do Sul, eles criaram uma comunidade muçulmana lá, criaram uma comunidade muçulmana no Caribe, aqui em Trinidad e Tobago, na Guiana. Aqui não na Guiana Francesa, na Guiana. O presidente é o quê? Ele é muçulmano. Quem foi que trouxe esses imigrantes? Os britânicos. Então, em Burma, você tinha uma população muçulmana também, bem mais anterior, mas assim, ela ficou famosa na época do Império Britânico, que eles aumentaram de tamanho. E você tinha um estado budista, digamos assim, confessionalmente budista, que era governado, na verdade, por uma junta militar. Então, o estado de Burma, ele fez uma limpeza étnica, que se arrasta desde 2012, foi uma das limpezas étnicas mais devastadoras que você teve na Ásia nos anos recentes, que foi perpetrada por monges. Tem até uma foto da revista Time do líder budista, um monge, inclusive de roupa laranja e tal, com uma arma, que foi uma das lideranças. E o terrorismo budista, ele é uma realidade. Ele é uma realidade. Se você estudar a história do terrorismo do budismo, você vai ver o que acontecia no Japão, entre enfim, o pessoal da Terra Pura, amidistas, as guerras que você tem no Japão, elas eram guerras religiosas. Da mesma forma que você vai ter a Guerra dos 30 Anos na Europa, entre facções católicas e protestantes, que foram guerras assim devastadoras na Europa, vai ter a mesma coisa no Japão, com budistas e expressões de budismo com shintoísmo, e isso vai acontecer na Ásia. Então, assim, não é que todos os terroristas do mundo são muçulmanos, os únicos que aparecem nos jornais são muçulmanos. Sim. Por exemplo, vamos lá. Semana passada, o exército israelense explodiu uma igreja católica, certo? Morreram católicos que estavam ali rezando e tal. Os soldados são chamados de terroristas? Não. Os católicos que morreram são vítimas de terrorismo? Também não é dito. São ditos como se fossem mártires cristãos, mortos por serem cristãos. Apesar do exército ter um discurso fortemente anticristão, você precisava ver o que eles fizeram nas igrejas do Líbano, que eles entraram agora no sul do Líbano, e estão acabando, cara, eles estão acabando com os últimos resquícios de cristianismo no lugar onde o cristianismo nasceu. Sim. Isso é chamado de terrorismo? Não. Mas se fosse os muçulmanos fazendo... Com certeza. Você tá entendendo o que eu falo pra você? Conheça a QuantFury, a corretora global que eu faço os meus investimentos. Dentro dela você consegue comprar Bitcoin, ações americanas, ETFs, criptomoedas e tem mais de 2.000 ativos para você estar investindo. Lembrando, ela é taxa zero. Tem o cupom aqui do canal Tubarão e tem um presente para você. Eu deixei o link na descrição.